conosco nessa noite. Bom, então iniciamos agora a gravação, né? Boa noite novamente a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar com Camila aqui. Camila, é sempre um prazer dialogar com você. A gente já estava querendo fazer essa conversa há muito tempo, né? Eu já tinha conversado com ela, Camila, olha, vamos fazer esse diálogo. E aí a gente, né, veio... Esse ano foi um ano bastante conturbado, né? Eleições, Covid e uma série de questões aí que, enfim, conseguimos a data, o horário, deu tudo certo, estamos muito felizes de poder estar aqui com Camila. Muitas das pessoas que estão aqui já tiveram a oportunidade de conhecer a Camila quando ela esteve em São Luís em outras ocasiões, né, Camila? Teve até aquele evento na UFMA que você participou, né? Tem algumas pessoas do grupo que te conhecem, né, do GPIB, mas os meus alunos não. Então, eu vou pedir, Camila, que você faça a gentileza de você mesmo se apresentar, tá? E aí você pode falar um pouco de você, da sua trajetória, das suas pesquisas, e a palavra é sua, tá? Aqui estamos entre professores, alunos, é uma conversa. Se alguém tiver alguma questão para fazer para a Camila, quando ela terminar a fala, vai ter a oportunidade de perguntar, né, fazer qualquer comentário. Então, vocês já vão aí, durante a fala da Camila, fiquem atentos, porque depois a gente vai ter essa oportunidade de fazer aí esse diálogo com ela, tá bom, gente? Muito obrigada desde já a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite. Camila, a palavra é sua. Muito obrigada, Thaís. Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu tenho um carinho especial por São Luís, porque várias experiências, novos caminhos na minha vida se abriram na Ilha do Amor, por ousadia de amigos que caminhamos juntos, né? E aí a gente acaba tendo algumas ideias, muitas vezes mirabolantes, e aí a gente vai desbravando um novo caminho, né? Mas também tem muitas coincidências, assim, o meu encontro com a educação infantil, de fato, acontece, assim, na prática, com os educadores da educação infantil, também acontece em São Luís, numa experiência que foi uma experiência piloto com o MEC, em uma creche, e que eu guardo assim com muito carinho, né, como uma preciosidade por ser meu primeiro olhar com esse contorno, né, de formação artística. Mas antes da gente entrar de fato, né, nesse tema da noite, né, eu queria partilhar assim da onde eu venho. E realmente eu venho da prática. Eu sou uma educadora social. Eu sempre tive uma relação muito forte com o teatro, desde adolescente. E aí, quando eu cresço um pouco mais, eu não tenho a coragem de assumir o teatro como profissão. E aí acabo optando por uma outra graduação. Eu fiz publicidade. Eu assumo mesmo, foi medo de artes cênicas não ser assim respeitada no currículo. Depois a gente vê como a gente é bobo, né? E deixa para lá. Fui fazer só depois, mas eu me formo em publicidade e tenho experiências muito... Teu áudio fechou, Camila. Abre aí. Encostei no microfone, acho. Tudo bem. É que a gente fala com a mão, né? Mas, enfim, aí fui fazer teatro, e aí depois mergulhei no teatro e tive diversas experiências como atriz, né, com um grupo de teatro, e depois fui migrando, assim, muito que timidamente, para esse lugar de educadora, né? E aí um marco na minha trajetória é uma experiência que eu tenho aqui em São Paulo, numa comunidade chamada Heliópolis, que é conhecida como bairro educador. Então, eu passei 10 anos em Heliópolis com o meu grupo de teatro, que é o grupo Arte Simples,
E nós fizemos de tudo nessa comunidade. Nós chamamos de resistência artística, porque a gente fez teatro de rua, a gente fez teatro de creche, a gente fez teatro de creca, teatro para idosos, teatro para 0 a 3, teatro para 0 a 6, teatro para adolescente, formação de público, discussões com a comunidade, com o bairro educador, estudos sobre a importância da cultura local para o crescimento e o desenvolvimento da cidadania. A discussão da humanização ela começou a ter outro prisma quando eu chego nessa comunidade, quando ela se desvela para mim como um espaço extremamente inovador e cheio de riquezas. Então, nessa comunidade, eu, como artista, educadora, começo a me interessar pela educação, de fato, com uma outra qualidade. E aí, escrevo um projeto de mestrado discutindo exatamente isso, a arte na construção do bairro educador. Dessa primeira experiência, eu também entendo que tem experiências artísticas muito fortes além mar, né? E aí descobri, que é o tema de hoje, né? Uma comunidade, uma sociedade, né? Estamos falando de uma cidade onde o teatro é parte oficial da formação dos educadores e educadoras da rede infantil. E aí comecei a pesquisar esse lugar, e aí de bairro educador acabei chegando nessa cidade educadora, que é Bolonha, e aí eu gostaria de compartilhar uma apresentação que eu fiz para contribuir nessa nossa conversa. Deixa eu abrir ela grande. Esse nome, Humanização e Arte, o Teatro em uma Formação Cidadã, eu entendo que ele diz muito do que essa proposta desse lugar pretende. Realmente é um trabalho que nós, né, que estamos um pouco distante desse lugar, ficamos um pouco admirados, porque ele junta 3 pilares que eu entendo como sendo fundamentais para a ação transformadora, né? Que é política, arte e educação. Então, para começar esse nosso passeio, eu trago uma frase do Paulo Freire, que, na verdade, Paulo Freire, ele sempre me inspirou muito, né? Eu sou filha de uma educadora freiriana, e ele esteve presente na minha trajetória, algumas vezes inconsciente e outras consciente, mas eu fui descobrindo ele sempre na discussão da formação cidadã. Eu fui me aprofundando na teoria freiriana e fui encontrando mais arte em Freire e Freire nas artes, né? Então, essa frase dele diz assim: se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Eu acho inspiradora essa frase no sentido da gente encontrar os nossos aliados e agir com eles, né? Encontrar espaços onde as coisas que a gente acha mais incríveis, no melhor sentido, que elas estão se aproximando do que a gente vê como modelo de experiências interessantes e conseguir atuar, né? Interferir na história com essa energia. Mas tem uma segunda pessoa que é uma grande inspiração para mim, que me acompanha sempre, que é Augusto Boal. E ele diz, em um dos seus livros, ele fala que atores somos todos nós, e cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma.
Eu sou uma fã de Boal e Freire em muitos aspectos, né? Mas no sentido de eles se encontrarem nessa aposta que nós podemos transformar a nossa história e que a arte pode ser um elemento fundamental para isso. Então, antes de mais nada, apresentar para vocês o caminho que eu fiz nesse lugar que eu achava realmente instigante. Então, foi uma pesquisa que aconteceu entre a PUC São Paulo e a Universidade de Bolonha, na Itália. Sim? Tudo bem? Posso seguir? Pode seguir, Camila. Ah, tá bom. É que eu não estou vendo vocês, você sabe como é, né? Quando a gente abre a tela grande. Então, qualquer coisa, me interrompa, por favor. Pode deixar, mas estamos aqui te acompanhando direitinho, viu? Então, tá bom. Foi um doutorado que durou, foi um doutorado sanduíche, que durou de 2016 a 2020, e eu pude, por um semestre, acompanhar as atividades do Centro de Artes Teatrais Testoni Ragazzi, La Baracca, e o curso de formação de educadores e educadoras para a primeira infância no Departamento de Ciência da Educação, na Faculdade de Educação da Universidade de Bolonha. E aí, eu parti, né, da seguinte pergunta: que contribuições o teatro pode oferecer para uma formação humanizadora com vistas à transformação social? Tive como objetivos identificar os limites e possibilidades do teatro como elemento formativo em uma perspectiva humanizadora e compreender como a arte pode construir dialogicamente, junto a uma política pública e à educação, um projeto político pedagógico humanizador. E aí, eu queria dividir com vocês um pouquinho como é que esse lugar, né, esse La Baracca Testoni Ragazzi, aconteceu para mim, né? Como ele chegou até mim. Então, a gente está falando de um grupo de teatro que, há 40 anos atrás, um dos seus artistas, né, um dos seus atores, Roberto Frabetti, tinha uma atuação muito parecida com muitos atores que a gente conhece, então ele fazia peças de teatro, alugando teatros da cidade, e em um determinado dia, uma educadora de creche, que era muito transgressora, lota 2 táxis e vai para o centro de Bolonha e coloca essas crianças no teatro que o Frabetti estava fazendo uma intervenção. Esse artista fica tão impressionado com a maneira que aquelas crianças reagem à sua proposta, que ele vai atrás dessa educadora e pergunta se ele pode passar aí na creche que ela trabalha para pesquisar um pouco esse público. E aí começa uma relação dois. Ele começa a ir e fazer um teatro com... E num dia também a fazer pequenos jogos teatrais, propostas com as educadoras daquela... Essa experiência é tão positiva que algumas outras educadoras passam a procurá-lo e perguntar se ele não poderia ir até a creche e fazer alguma experiência, alguma intervenção com as crianças e também com os educadores. E começa dessa experiência totalmente sem um planejamento, começa um trabalho de formação que foi ganhando qualidade e foi tendo o que eu julgo fundamental, foi tendo uma transformação na prática, no cotidiano das creches, tão interessante, que com o tempo isso foi sendo solicitado pelas escolas, foi solicitado à Secretaria de Educação, o tempo foi passando e isso virou lei. Então, o teatro passou a ser incorporado à formação oficial daquela cidade. E isso, por si só, já é, para mim, uma referência da ousadia
dialógica desses dois, né? Onde as possibilidades realmente são... Não há limite para o que a gente pode querer experimentar. Então, só para vocês entenderem como que Bolonha se transforma nessa potência, né, de formação artística. Mas o formato da minha experiência... bom, só fechando essa contextualização, né? O Labaracca Testoni Ragazzi conseguiu fazer da sua arte parte fundamental da sociedade, com atenção especial à primeira infância. É um grupo de teatro que atua basicamente para bebês e crianças e que transforma espaços educativos em inspirações artísticas e que aproxima o poder público do teatro e a arte da educação. A atividade artística e cultural do grupo é dedicada a bebês, crianças e jovens e, ao longo de 40 anos, faz do teatro uma referência nacional e internacional. Eles são responsáveis pela formação de bebês, crianças, educadores, educadoras, gestores e famílias. Então, hoje, o Labaracca, eles ocupam um prédio público da cidade, tem uma série de subsídios que a própria Secretaria de Educação contribui para o funcionamento do teatro, e, em contrapartida, o teatro precisa oferecer à sociedade uma gama de espetáculos, de provocações artísticas e de formação, tanto nas creches quanto na sua sede. O formato dessa experiência ele é basicamente esse, né? Mas aí eu compartilho com vocês que a minha pesquisa foi acompanhar durante 5 meses, né, de setembro de 2009 a janeiro de 2020, as atividades de formação de educadores e educadoras das creches, do Teatro Labaracca, e o curso de formação de educadores e educadoras da educação infantil na Universidade de Bolonha. Esse curso, para mim, também era uma surpresa por termos na universidade mais renomada, mais antiga do Ocidente, uma atenção à formação da primeira infância. A supervisora do meu trabalho, a professora Milena Bernardi, ela também é colaboradora do Labaracca. Então, ela também é atriz, contadora de histórias e pesquisadora, né, dessa companhia. Naquele semestre, eu participei de uma disciplina delas. Era a disciplina de literatura para a educação infantil, nesse curso, né, de formação do profissional da educação infantil. E aí, contextualizando, só que a pesquisa de campo considerou a formação teórica na universidade e as atividades formativas que o teatro propunha à rede de educação infantil. Além dessas visitas às creches, aos espaços culturais, às bibliotecas, a toda essa rede artística e cultural que eles conseguiram construir, né? Aí, só posicionando que o teatro ele funciona como um teatro dessa forma mais conhecida nossa, né? Um teatro que as pessoas vão, compram ingresso e assistem um espetáculo. Então, todas as atividades do Labaracca abertas à comunidade, eu também participei de muitas delas nesse período, né? E aí pude observar um pouco a prática desses profissionais nessas circunstâncias, entendendo um pouquinho como que o teatro se organiza internamente e como a comunidade, as famílias participam. Então, quais as condições que a própria cidade oferece em dias de espetáculo, como sinalização, horários diferenciados, transporte público, segurança, entre outros aspectos, né? E como a atividade do teatro impacta no entorno do seu território. Então, os serviços, a comunicação extraoficial, essas coisas, né, que faziam com que o teatro se tornasse mesmo um polo e onde a cidade o respeita e integra, né, sempre o seu propósito e o seu planejamento, sua programação.
Aí eu compartilho aqui só algumas imagens, né, da universidade, e dizer assim para vocês, né, só aspectos que eu acredito que são interessantes de refletir. A universidade é esse monumento arquitetônico, né, que a gente conhece, admira de diversas fotos, mas ela mistura uma modernidade com essa historicidade de uma forma muito interessante. Então, a universidade por dentro ela é toda equipada, né? Ela tem muitos banheiros, bebedores, toda a questão audiovisual das salas de aula, todas as salas com calefação, ela tem uma estrutura digna, né, de uma universidade de ponta, moderníssima. Então, ela mantém a tradição da sua arquitetura e tem uma modernidade que possibilita uma alta qualidade para o estudante, né? Um outro aspecto que eu acho que vale a pena compartilhar, que eu achei surpreendente, é exatamente como a Europa ela é um polo presente no discurso dos professores, né? E eu ficava muito intrigada, porque nós, aqui, não temos essa relação como a América Latina, né? Nós somos muito nacionalistas, no pior sentido que pode haver nesse momento. Então, tinha uma questão assim, a gente estava na Itália, em Bolonha, mas na sala de aula a gente falava de produções da Inglaterra, da Suécia, da Suíça, da França, da Holanda. É uma força é uma presença mesmo de um coletivo, sabe, que me chamou a atenção, porque nós brasileiros não temos essa relação. Se temos, é muito pouco, né? Fala-se muito pouco do Peru, do Uruguai. É uma brasilidade muito soberba, né? Nesse sentido que eu quero trazer aqui. E um outro aspecto que eu acho que é valioso, vocês que estão numa universidade federal, talvez conheçam isso com um pouco mais de intimidade do que eu, que estudei na PUC, que é uma universidade privada. Mas a Universidade de Bolonha é uma universidade pública e é uma universidade aberta. Isso de uma maneira muito mais explícita do que eu conhecia. Então, realmente, qualquer pessoa pode entrar, assistir aula, sem o vínculo de ser aluno da universidade. E isso, apesar de você andar nos corredores e terem diversos idiomas, né? Tem italiano, tem inglês, tem muito oriental, você ouve chinês, japonês, tem essa mistura, né? Você tem o convite a sentar-se e assistir uma aula. Então, se você tem interesse ainda não sabe exatamente que faculdade você quer cursar e quer acompanhar o curso de Direito, você pode entrar esses pilares, né, do lado de dentro tem sempre um horário e quais as aulas que tem em cada departamento. Então, é realmente um convite a estarmos na universidade, né? Aqui a professora Milena, nós na frente da Universidade de Ciência da Educação. E aí, queria trazer uma fala da professora Milena Bernardi, que acho para abrir, né, o lugar do que ela propõe quando ela está em sala de aula, né? Então, ela diz assim: nós, educadores, temos a responsabilidade ética e cultural de conhecer os clássicos, para além de termos uma visão crítica, não sermos domesticados pela escola. Não podemos compactuar com as obras que sugerem a simplificação, principalmente na educação infantil, pois a criança tem a capacidade de aprender muito melhor do que o adulto. Por isso, simplificar é um equívoco. Acho que isso, para a nossa discussão, ela é basilar, né? A Milena, ela tinha, no semestre que eu estava lá, ela estava fazendo um trabalho com o Pinóquio. O Pinóquio é
um conto que passou da tradição oral e se transformou num clássico, mas que foi como eu diria, virou politicamente correto pela Disney, né? E ela tinha uma preocupação de que isso, nós como educadores, de que isso fosse muito claro, de que é uma intenção de domesticar da escola, né? E que a gente tivesse a possibilidade de conhecer o clássico da Disney, mas saber a real raiz daquela literatura, para que a gente pudesse provocar outros caminhos, né, no encontro com a criança. Eu acho que isso é fundamental, né? Ela está falando de formação crítica. Então, a gente duvidar, né, das propostas das secretarias, dos apostilados, né, das BNCCs, né, daquilo tudo que vem encaixotado para nós, né? Principalmente na educação infantil, em todos os campos, mas principalmente na educação infantil, o educador ele tem que ter sempre uma ousadia maior, porque é nossa responsabilidade o repertório que a gente vai apresentar. Então, essa foi uma das questões que eu julguei fundamentais para começar a falar de formação de educador da primeira infância. O quanto que a gente precisa ter essa atenção, essa sintonia fina de saber o que é isso, de onde isso vem e qual é a intenção que isso tem em relação à formação. E aí, considerando, né, o contexto da pesquisa, os objetivos, inicialmente nós selecionamos 4 categorias freirianas de análise, que foram diálogo, participação, criatividade e criticidade. No início, nós entendemos que esses temas eram fundamentais para o propósito democrático que nós queríamos analisar. E aí, no percurso, até o fim dessa trajetória, nós entendemos que para a arte ser caminho para a humanização, o diálogo precisa ser uma possibilidade para uma nova prática. A criatividade como movimento para a luta social, a participação como elemento fundamental para a gente atuar pela humanização e a criticidade para ter e dar voz. E aí eu queria, para a gente conversar essa noite, eu trouxe algumas falas do que eu consegui coletar para representar um pouco o que cada categoria, a dimensão de cada categoria nesse sentido, né? Então, quando a gente... Essa é uma entrevista que eu fiz com uma das educadoras, e aí dos aspectos que ela trouxe foi, veja a fala dela, a coisa que mais me interessou no começo dessa formação teatral, que notei desde o começo, que ainda acontece, é que esse tipo de formação mudou muito minha vida cotidiana, além da minha profissão, porque mudou o meu olhar. Seja meu olhar em relação às crianças, mas também aos adultos. E certamente uma maior compreensão do uso da linguagem do corpo, e tem um discurso fundamental, que é aquele de olhar no mesmo nível, no sentido de que se eu olhar para as crianças de cima, seguramente será uma outra situação. E se me coloco numa outra postura, significa que certamente a comunicação será mais fácil e a relação será outra. Então, encontrar tantas maneiras de olhar e de se relacionar é fascinante. E isso eu acho que foi fundamental na vida cotidiana. Eu coloquei nessa essa fala tão rica dela, da Maurícia, poderia ser também interpretada de diversas outras formas, né? Mas eu acabo trazendo essa fala para dentro do diálogo.
o diálogo para uma nova prática, né? Primeiro, eu acho que a coisa mais interessante é como ela usufrui da relação horizontal, né? Esse entendimento de você e a criança terem uma linha de comunicação por sermos humanos, né? Então, essa conexão, que é uma conexão que vai ser desvendada a cada encontro, que vai ser explorada a cada encontro, mas que tem, por parte do adulto, esse olhar humilde no sentido de se aproximar, né? Porque muitas vezes o adulto, por já ter decodificado tantos códigos, né, se reconhece como o que tem a razão, que tem a verdade, e muitas vezes acaba impondo, em muitos momentos, inconscientemente, mas especialmente na escola, né, onde a gente está dando direções deliberadamente, esse lugar que essa educadora se coloca, esse entendimento de como o teatro traz essa humanidade, eu penso ser fundamental para uma transformação da prática, né? E aí o teatro é um campo riquíssimo para essa provocação. Aqui eu trago uma fala do Bruno Capalli, que é um dos produtores, dos diretores, ator do La Barraca, que diz assim: a imaginação é um ato de liberdade, é um ato revolucionário, é sair das regras. Se um adulto quer ser criativo, deve reconhecer seus limites e tentar superá-los. Os modos para isso são tantos: a dança, o teatro, a escrita. Mas o mais importante é ser livre, ser criativo. Ser criativo é uma disposição. Eu acho que ele dá uma aula aí, nessa fala, né? Ele diz para nós que a criatividade está em nós, né? Todos nós temos essa possibilidade. Então, cabe a nós abrirmos esse canal e provocarmos cada vez mais, né? Essa tessitura, né? Vamos explorar isso em nós, né? Não precisa de grandes aparatos. É uma experiência pessoal e íntima, e como ele fala, é um ato de liberdade, né? Tem só fazendo uma ponte com uma grande educadora da infância, que vocês também já devem, em algum momento, ter encontrado, que é a Anne Marie Holm, que ela fala muito da Eco Baby, né, que ela traz. E ela tem uma provocação em relação aos espaços. Então, ela convida a gente a sair das salas, ela convida a gente a experimentar o ar livre. E aí ela vai deixar que a experiência aconteça com as folhas, com os gravetos, com as pedrinhas. Não só isso, né, transformando a natureza em elementos de brincadeiras, de uma maneira muito simples. É a simplicidade que faz a grande... o pulo do gato, né? Às vezes, eu já vi imagens de ela virar uma mesa de criança de lado e transformar aquela mesa em um cavalete. E ela rabiscar aquela mesa com ela molha a água na tinta e rabisca com a mão, rabisca com graveto, rabisca com pedra, os elementos da natureza como elementos da brincadeira para a descoberta, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Mas, enfim, só trazendo a Anne Marie, porque eu acho que ela enriquece essa nossa provocação para a criatividade, né? Para que a sala de aula não seja uma constante, que a gente possa abrir e ir buscar, às vezes, sem nada, né? Nós, nossos corpos e a natureza, nesse sentido.
Uma segunda fala do Bruno Capalli, que eu classifiquei em relação à participação. Ele explica um pouco como é que o Labaraca se comporta como coletivo. E aí ele diz que ser uma cooperativa, eu diria, é sermos parceiros. Parceiros é decidir juntos o que e como vamos fazer. Não é que eu decido isso, nós decidimos juntos. Esse é um motivo político. É política, então. Se você acredita, você carrega isso até a morte, porque essa é a sua vocação. Você entra porque te interessa, porque acredita. Acredito nesse sonho, porque a gente continua agindo como um sonho. Isso te permite confrontar e seguir em frente, porque sozinho você não faz. Eu continuo a ver companhias de teatro para criança que se dissolvem depois de alguns anos, porque esse é um trabalho duro. E se você não tem um retorno logo, se não tem um coração que bate forte por isso, você desiste. Fizemos escolhas e escolhas arriscadas. Mesmo não tendo dinheiro, mantemos nossa identidade. Com o tempo, fomos sendo premiados, nós tínhamos muito claro que coisa queríamos fazer. É isso, né? É esse coletivo que se fortalece nos encontros, recarregando o sonho no cotidiano, né? E acho que uma coisa importante dessa fala dele é a gente poder enfrentar, né? Enfrentar. A gente muitas vezes é convidado a desistir por medo, por não ousar em relação à hierarquia social, né? E aí acho que é importante a gente olhar para essa fala como detentores de direitos mesmo, né? Se eu participo, eu corroboro da produção, da criação desse espaço, e eu tenho direito histórico de interferir, né? Para isso eu preciso participar mais e cada vez mais ir criando maior conscientização daquela situação, né? E de para onde a gente quer ir. Então eu entendo que o Bruno traz essa provocação em relação à importância da participação para que um processo de humanização aconteça. Né? Freire, as categorias freirianas, elas se encontram, né? Uma vai se brincando na outra. E a participação, acho que é uma dos grandes convites, né? Para a gente entender até o que Freire propõe e para a gente entender o que uma educação crítica e libertadora sugere, né? Quanto mais eu participo, mais eu me envolvo, mais eu entendo daquele contexto, mais eu sugiro, mais aquilo me provoca, mais envolvimento, e aí aqueles filtros sociais que às vezes imperam, né, na nossa interpretação do mundo, eles vão se fragilizando. E aí a gente vai ganhando um entendimento mais crítico da realidade, né, vai fortalecendo o coletivo, e esse caminho é um caminho que eu acredito que não tenha volta, porque é um caminho de desvelar o mundo, né? Como ele mesmo diz. Então, tem uma frase interessante, até na universidade, em uma das fotos da Universidade de Bolonha, tem essa frase, mas é a mente que se abre, nunca mais volta ao seu tamanho original. Né? Então, nesse sentido, quanto mais eu participo, eu faço uma relação com essa ideia da participação. Quanto mais eu participo, mais ela me transforma e mais eu me envolvo e mais eu atuo pela transformação, para a mudança, né? E aí eu trago uma fala da representante da Secretaria de Educação, responsável pelo serviço de atendimento à primeira infância, a Nádia, que ela diz assim:
Foram as professoras que foram se juntando à secretaria, às creches, às instituições, e defendendo e experimentando a formação teatral. Depois, virou projeto. A gente se sentava na mesa mesmo, discutíamos e fazíamos a manutenção. Em seguida, virou lei. E aí passamos a cobrar. Cada um que entrava, mesmo políticos contrários ao projeto, sentávamos e defendíamos, cobrávamos e exigíamos, ano a ano. É uma conquista coletiva. No entanto, nós acreditamos nesse projeto. É uma lição, né, gente? Uma lição de resistência e de defesa da qualidade da educação. Né? Essa professora, ela foi professora de creche, e na nossa entrevista, ela comenta que quando começam as formações, ela tinha muito receio do teatro, porque ela era uma pessoa mais tímida, ela não tinha esse desejo, né, de se expor, e aí ela foi percebendo que não se tratava disso, né, que a gente estava falando de humanização, e principalmente de humanização do educador, para que ele se fortalecesse como ser humano, para que ele pudesse olhar para o seu repertório como material fundamental para a sua prática. E aí a Nádia foi uma das líderes, né, nessa discussão com a Secretaria de Educação e representando as creches, e acabou, com o tempo, mudando de lado, né, na mesa. E hoje é uma das que responde pelo atendimento da primeira infância. E acho que traz também para a gente elementos, principalmente nesse momento, né? Felizmente, tivemos uma vitória da democracia fundamental para o nosso caminhar, mas no momento de tantos desmontes, né, como é que a gente se organiza para impedir que retrocessos aconteçam com tamanha facilidade, né? Então, acho que essa fala nos ensina bastante, né, desse modus operandi, de como é que se faz, né, um projeto de lei, como é que se faz com que algo se torne forte e que tenha a rigorosidade que a gente merece, né? Então, nesse sentido. Aí eu trago algumas imagens da sede do La Barraca, né? É um lugar encantador, né? Onde tem uma delicadeza em relação aos detalhes. Então, o chão é de borracha, as paredes elas são todas de lousa e tem giz espalhado pelo teatro todo. Essa primeira foto é uma foto que era uma atividade aberta para as famílias, então você vê o teatro lotado. A temporada anual do teatro ela é vendida assim, nos 2 primeiros meses do ano, os ingressos já estão todos esgotados, e sempre, todo espetáculo tem uma cota que é vendido na hora, né, exatamente para os desavisados, tal, mas o que eu quero dizer é que tem uma organização da cidade no consumir, né, a arte, se é que essas duas coisas conversam, mas tem essa reciprocidade, né, a comunidade quer e o teatro oferece, né? Aqui embaixo é a Carta dos Direitos da Criança em relação à arte e cultura, são 17 direitos que eles escreveram juntos, né, com a Secretaria de Educação. O teatro todo ele tem salas, né, para quando não está tendo espetáculo ou quando está tendo um espetáculo e as crianças estão esperando, tal. Então, tem as salas de 4 a 7, a sala de 0 a 3, diversas salas, e todo mundo pode estar em todos os lugares, mas eles tiveram sempre esse cuidado em aconchegar, né, as famílias, as crianças nesses espaços. Então, veja, as paredes até bem no alto, né, perto já dos lustres, tem a coruja, né, tem o porco, tem o livro pendurado, tem uma brincadeira com o espaço,
tem um olhar gostoso para esse ambiente, né? Porque esse ambiente seja um ambiente vivo e que interaja com todos, né? Opa. Uma das salas aqui tem a lousa, né? Como eu falei, tem o lugar onde as crianças podem pintar com outros materiais. Esse convite, né? Sempre a experiência, a interação, como o Bruno Capalli falou, né? A disponibilidade para a criatividade, né? Um convite, um convite. E veja, aqui embaixo, né, está cortado, mas é um prédio histórico desses neoclássicos. Então, inicialmente ele não teria assim grandes possibilidades de atuação, né, de transformação. Mas eles, se não podem pintar os muros, porque é patrimônio histórico, eles penduram tecidos e pintam os tecidos, penduram placas com o rosto das crianças assistindo sempre o teatro, um espetáculo, e todo o entorno tem um cuidado da própria comunidade em relação a esse lugar, né? Então você chega, tem um estacionamento de carrinhos, tem uma pracinha na frente, né, com diversos convites, assim. Então eles têm uma relação, por exemplo, com a biblioteca Sala Borsa, que é a maior biblioteca de Bolonha, e você pode circular livros pela cidade toda. Como não existe mais caixa de correio, tem as caixas de livros. O transporte público no final de semana, ele tem um preço reduzido, boa parte da população cidadã, né, não paga, não entra carro no centro. Então, tem uma civilidade muito bonita e muito admirável, né? Principalmente para nós eu que sou de São Paulo, uma cidade que não respeita ciclista, que não respeita pedestre, que é a cidade do carro, né? Então, acho que é uma atmosfera que é interessante e vale a gente olhar com um olhar um pouco mais atento, né? Que não é só a experiência do teatro, não é só a experiência da creche, tem toda uma movimentação coletiva acontecendo, né? Aí tem uma fala que eu trouxe de uma segunda educadora que diz assim: depois que essa formação teatral entrou na minha vida, mudou meu olhar. Eu vejo as crianças de verdade. Eu não preciso de tantas coisas, só eu, elas e nossos corpos. Já é suficiente para viajarmos e criarmos uma atmosfera nova. Acho que a gente está falando a mesma língua, né? Vocês aí acho que têm essa relação mesmo com o corpo, e o corpo como elemento das brincadeiras, e o quanto que a criança é sujeito, né? Sujeito de direitos e é respeitada por isso, e a proposta que a criança traz, ela é fundamental para que a experiência aconteça, né? Então, o silenciar ele não faz parte dessa construção que a gente encontrou na Itália, que a gente encontra em muitas experiências por aqui, mas especialmente nesse relato, né? E aí, querendo trazer só um pouquinho para vocês o que significa essa inovação em relação aos espaços comum, né, de convivência. Então, aqui, essa segunda foto é um ladrilho na calçada. Eles, no momento que eu estava lá, eles tinham feito essa experiência, então você andava assim 1 quilômetro e tinha lá, de metro em metro, um desenho no ladrilho, né? Aqui, um muro, esse, por acaso, né, onde tem essa pequenininha, que é a Helena, era em frente a uma escola, mas logo em frente tinham outras experiências também, nesse desejo de transformar um pouco o território em parte do que está acontecendo dentro, né? Eu lembro de ter uma impressão muito complexa em relação às creches nossas, né? Porque a maioria delas são muito fechadas, né?
A gente nunca vê o que está acontecendo lá dentro, tem toda uma restrição em relação ao acesso da família para pegar as crianças e tal. E lá não. Primeiro que eles são apaixonados por vidro. Então, muitas delas são todas de vidro, então você vê o que está acontecendo lá dentro. Algumas inovam em relação ao que é o coração da creche. Muitas delas têm a cozinha e tem as merendeiras cortando legumes, cozinhando como centro, né, de recepção das pessoas, e as crianças passam em torno dessa cozinha o tempo todo. O pensamento do espaço, ele é um pensamento já libertador, né? Isso que eu quero compartilhar com vocês. Ele é um espaço vivo, né? Como tem essa politicidade, né? A Secretaria de Educação está muito perto dos educadores, está muito perto dos artistas, muito perto não, estão juntos, né? Estão sentados na mesma mesa. Construir uma creche fisicamente é responsabilidade também da educadora que vai trabalhar lá dentro depois, né? Então, tudo isso é de uma grandiosidade, acho que muito valiosa para nós. E aí, só dizer assim, né, que essa formação é extremamente potente e transformadora e coloca a arte num alto patamar, né? Algo ainda pouco possível no nosso contexto. Mas a gente pode dizer, e por que não? Então, para a gente sair animados, né, com as nossas perspectivas, com os nossos espaços, com os nossos desejos, eu trago aqui Nietzsche falando, e aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música. E o Bernard Shaw, quando diz, você vê coisas e diz, por quê? Eu sonho coisas que nunca existiram e digo, por que não? Então é isso. Muito obrigada. Aqui eu trago algumas referências, mas é isso. Agora a gente conversa um pouquinho. Obrigada, Camila. Maravilhosa a sua apresentação. Tá todo mundo aqui elogiando no chat. Ai, que bom! Falando como você é inspiradora, né? A Sandra comentou, gente, a Camila consegue transmitir uma inspiração imensa. Oh. E aí todo mundo também fazendo elogios, né, ao que você trouxe aqui para nos apresentar. E assim, né, muito impressionante algumas questões aí que você traz desse envolvimento da cidade com essa proposta de humanização por meio da arte, né, do teatro, e o quanto isso vai contribuir para a formação dessas crianças desde o início, né, desde muito cedo. E especialmente nesses tempos que a gente, né, estamos vivendo agora aí dessa falta de humanização, a gente fica pensando como a arte ela pode ser uma via extremamente potente de humanização e o quanto a arte está presente na educação infantil, né? A gente utiliza muito das artes visuais ou, né, da própria experimentação, né, em múltiplas linguagens, mas transcender também um pouco, né? Não ficar só naquela experimentação da prática pela prática, pensar nessa contribuição da arte para a humanização. Eu acho que é uma chave assim super importante que você traz, né? Que bom, Thaís. Puxa, que bom, gente. Olha, eu estou aqui felicíssima, porque dividir tudo isso, às vezes a gente nem cabe, né, em nós, de tanto desejo de compartilhar tudo que a gente sonha, e realmente essa experiência italiana é uma experiência cheia de detalhes, né, cheia de riqueza, que pode ensinar e inspirar a gente em diversos aspectos, né? Então, que bom. Muito legal. A Marileide levantou a mão. Você quer falar? Marileide, pode falar. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? Como ela começou. Gente, eu estou em êxtase. Eu
eu muitas e muitas vezes eu ficava pensando, será que em algum lugar do mundo alguém pensa ou sonha que existe a possibilidade de algo assim? E eu não imaginava, eu fiquei pensando, sabe, como eu tenho tão pouco conhecimento do mundo. E eu sou professora de artes, né? E agora estou finalizando o curso de pedagogia. E como professora de artes, é, eu tentava, na medida do possível, com o conhecimento de mundo que eu tinha, eu tentava passar para as crianças. E eu lembro que a coisa mais interessante que aconteceu para mim, assim, emocionante, foi quando eu estava falando sobre o Louvre, né? O museu para as crianças, mostrando o livro. E uma criança teve a possibilidade de ir até ele. E ele disse, tia, ele é igualzinho como você falou. Gente, aquilo foi muito emocionante para mim, sabe? E eu ficava pensando, será que existe possibilidade de unir pedagogia com a arte para que as crianças aprendam? E eu ficava pensando, né? E quando você falando, eu digo, meu Deus, eu não tenho conhecimento nenhum. As pessoas pensaram e é possível, sim. Então, assim, foi crescendo em mim um êxtase, sabe, Camila? E eu fiquei tão feliz com a tua fala, eu fiquei tão feliz com o que você explanou e mostrou aqui para nós, que era como se eu estivesse caminhando naquelas ruas, vendo aqueles ladrilhos, vendo aqueles panos pendurados. Gente, eu estou feliz demais. Olha, só peço que Deus te abençoe, que você continue passando da forma como você passa, porque a mim você inspirou tanto, é como se eu estivesse contigo, sabe, Camila? Muito obrigada, de coração, muito obrigada. Me acendeu a chama outra vez, possibilidades, né? Porque eu acho que são falas como a sua, que nos enche o coração de que é possível fazer mais e fazer melhor e fazer com que as nossas crianças elas realmente aprendam para a vida, né? Para o mundo do trabalho, não para o mercado de trabalho, como muitas e muitas escolas querem que os nossos meninos aprendam, para o mercado de trabalho, mas não para o mundo do trabalho. Que Deus te abençoe. Marileide, muito obrigada. Que fala linda. Olha, você me lembrou uma fala do Elliot Eisner, que é um autor que eu também recomendo muito. Vou compartilhar com a Thaís um texto dele. Eu gosto demais desse texto. O que as artes podem ensinar à educação, 7 lições que as artes podem ensinar à educação, alguma coisa assim. Eu vou compartilhar com a Thaís. Mas ele diz, é tão bonito, porque ele vai tratar da arte para a formação humana mesmo, nesse lugar que a gente está conversando. Então, ele fala, a arte serve à educação não para trazer, para transformar educadores em atores, é para fazer de médicos, cozinheiros, professores, artistas dos seus fazeres, das suas práticas, no melhor sentido que a arte pode ter. Eu acho que é nessa direção que a gente pode ir, né? Sermos inteiros nas nossas atuações profissionais, né? Com o nosso repertório de vida, com o nosso amor. Que privilégio poder trabalhar com o que a gente gosta e colocar o coração, se envolver, né? Acho que esse é o grande desafio nosso, né? Sim. Uma vez um monitor me perguntou, professora, para que serve a arte? Porque eu sou tão apaixonada pela arte, porque eu vejo arte em tudo. E eu acho que ela é essencial para tudo. Porque qualquer que seja a coisa que você precisa fazer, você precisa pensar nessa forma artística, né? Então ele me perguntou, professora, para que serve a arte? Ele está tão descrente. Aí eu olhei para ele e respondi, a arte serve para que a realidade não nos esmague, né? Então, eu nem sei como foi que... Eu acho que eu tinha ouvido alguém falando alguma coisa sobre isso e eu consegui aquela resposta para ele, né? E uma certa vez eu estava num congresso em São Paulo
e eu vi uma exposição de vacas. Eram vacas de todos os tipos. Vacas coloridas, vaca preta, vaca branca, vaca com retalhinhos, vacas. E eu ficava, nossa, gente, vacas? Aqui acolá tá uma vaca. Eu digo, gente, essas vacas, o que elas querem falar? Né? Então, depois eu fiz a leitura de que essas vacas, com tantos formatos e cores, é para nos mostrar a nossa realidade. Cada um tem uma realidade, preta, branca, amarela, encarnada, colorida, alegre, triste, né? E a arte, ela tem essa possibilidade de fazer a gente viajar no tempo, viajar no espaço, viajar nos livros, viajar. Então, assim, eu sou apaixonada pela arte e eu quero fazer uso dela e já faço uso dela nas minhas aulas com os meus pequenos. E eu vejo o quanto eles crescem quando a gente consegue fazer essa união, arte, música e aquilo que é normal e comum se aprender em uma escola, porque dá sentido ao que ele está aprendendo. Obrigada, Marileide, pelas tuas palavras. Pessoal, se alguém mais quiser fazer comentários, perguntas, tá? Vocês vão aí ensaiando. Camila, eu fiquei pensando o seguinte: eu sempre converso com meus alunos sobre essa questão da escola, muitas vezes exigir das crianças determinadas habilidades. Então, por exemplo, quando a gente fala de desenho, tem aquela questão de que o seu desenho ele não está tão perfeito, ele não está colorido da forma como deveria. E aí, muitas vezes, a gente cresce com aquela sensação de que aquilo que a gente faz não é tão bom, não é tão perfeito, não é próximo do padrão, e se sentindo até inadequado em algumas situações, né? E aí, a experiência que você trouxe, ela nos mostra a possibilidade dessas vivências por todo e qualquer cidadão, né? Porque muitas vezes a gente tem aquela ilusão, né, de que a arte é só para os iluminados, ou então para aqueles que têm alguma habilidade mais específica ou mais treinada, digamos assim, né? Alguém que sabe tocar muito bem um instrumento, alguém que sabe, né? Que sim, é muito importante, mas eu digo assim, no sentido de parecer inacessível, inalcançável, né? Você ter alguma vivência, alguma experimentação com a arte. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Super legal, Thaís, porque eu acho que tem eu vou falar preconceito, né, em relação à arte, nesse sentido de diminuí-la a pequenos grupos, né? E quando a gente pega, por exemplo, o Augusto Boal, ele vai tratar de um tema que é o pensamento sensível. E, na minha interpretação, o pensamento sensível ele tem que ser tão valorizado quanto o pensamento racional. Então, eu acabo, no meu entendimento, né, nessa minha caminhada, colocando o pensamento sensível como algo a ser provocado e investido a vida toda. Porque é daí que sai o poder artístico, é daí que sai a nossa criatividade, né? O pensamento sensível nada mais é o pensamento sem os códigos, né? Sem as decodificações todas da palavra e da linguagem, né? Então, é a inspiração mesmo. Então, eu acho que o grande... quando a gente já está nessa discussão, né, como esse grupo aqui, que já tem esse olhar em relação à necessidade da arte ser parte da educação, é isso, né? A gente tem que olhar para o outro como o outro sendo, como diz Paulo Freire, sendo mais, né? Como o outro podendo ser este ser mais que ele tem potencial de ser. E o quanto que a gente provocar essa possibilidade do pensamento sensível contribui para que ele descubra cada vez mais o que ele quer desvendar na vida, né? Então, a arte, ela compõe a formação nesse sentido, no sentido de explorarmos nós mesmos e o mundo, né?
É fundamental as linguagens todas artísticas são fundamentais, mas nós também estamos falando nessa descoberta de que você é fazedor de cultura, de que você é produtor de cultura, de que você inventa uma brincadeira, que você inventa uma dança, que você inventa uma música, e que este inventar é motor para que você cada vez mais valorize a sua existência, a sua formação, né? Nesse sentido da humanização, olhando sempre para o outro como um colega de produção, né? Porque a nossa referência é o outro, né? Então, o que eu posso fazer junto? O que meu corpo continua no que o corpo do outro fez? Que som eu produzo? Que movimentos eu faço, né? Que sensações eu tenho? Isso tudo a vida toda. A vida toda, né? A importância desse tema que a gente está tratando hoje é grandioso, porque a gente está falando de formação humana. E quando a gente olha, né, para um estudante que se reconhece como um estudante para a vida toda, né? Então, eu estou sempre aprendendo. Na minha interpretação, falta esse lugar de respeito em relação ao seu poder criador, no sentido artístico, que a arte nos provoca o tempo todo, né? Depois que o tempo passa, a gente adquire algumas habilidades, como você falou, e aí em muitos momentos a gente também se acomoda a elas. Então a gente pode, por exemplo, falar, não, o meu grande barato é assistir filmes. E o cinema, a sétima arte me toca e tudo. É preciso que a gente exercite sempre isso. Se é esse o seu grande barato, se isso te toca, te faz pensar nos seus alunos, nas suas aulas, no que mais a gente pode fazer juntos, maravilha, invista. O que eu julgo importante é a gente sempre ter espaço para investir na nossa formação nesse sentido humanizador, nesse sentido de fazedores de arte, né? E acho bonito pensar que não é para o outro. A gente não vai para criar um espetáculo, para criar um evento no final do ano. Não, é para a gente provocar o nosso interior, para que a gente possa sempre bagunçar lá dentro os nossos planejamentos, as nossas concepções, para a gente ter uma parcela sempre de desconhecido que nos provoca mesmo, no sentido de ousar as nossas propostas, sabe? Então, eu acho que esse é um caminho interessante, instigante e, infelizmente, pouco valorizado, porque o que vão fazer com a gente? Vão silenciando, abafando. Não, aprende aqui a matemática, aprende o português, escreva bem, fale bem, né? Mas e o sinta? E o experimente, né? É isso que te dá também condições de ler as palavras e o mundo com maior qualidade. É verdade. E pensando no que você está falando, eu fiquei pensando também o quanto na educação infantil a gente faz essa aproximação com a arte, mas assim, talvez menos com o teatro, né? Mais com as outras linguagens artísticas, né? Me veio isso agora nesse momento. E também pensei, Camila, no seguinte, que muitas vezes, né, como a gente tem essa expectativa do padrão e de fazer aquela apresentação bem feita, no quanto a escola trabalha o teatro, muito mais no sentido de atingir um determinado perfeccionismo e de fazer uma apresentação, seja para os pais ou para, né? E aí ensaia aquele roteiro programado que muitas vezes é até exaustivo para as crianças, né? E aí você trouxe para a gente essa ideia dos jogos teatrais, da experimentação, né? De outras vivências que são até mais importantes do que a própria apresentação final, digamos assim, né?
que é tão esperada, né? E aí tem todo aquele momento de preparação e compra roupa do figurino, né, Camila? E aí a gente acaba ficando muito preso nessa situação e esquece do quanto é importante esses outros momentos, como, por exemplo, dos jogos teatrais. Eu vou até fazer um comentário, Thaís. Tem uma coisa, que é 2 teatros também. Esse teatro que força e que faz muitas vezes a criança ensaiar e ficar cansada e falar, meu Deus do céu, que coisa chata, distrair e tal. Não, presta atenção, agora você vai, balança, você tem que balançar a bandeira. E a criança esquece e tal, porque não está mobilizado para aquilo, né? Eu acho que isso é uma coisa também que é uma bobagem nossa, porque o teatro ele é rico e ele vai contribuir se a gente usar ele em nós, né? Primeiro assim, ele é material, né? Para que a gente se descubra cada vez mais, né? Mergulhe nas nossas percepções, nas nossas preferências, nos provoque, descubra também isso que eu estava falando da brincadeira, né, que é um tema sempre, acho que recorrente para vocês, mas essas coisas, as vozes que a gente pode fazer, cá, lá, tal, no cotidiano, né, e que às vezes a gente constrói alguma coisa, um signo com uma turma, e aquilo vira uma referência para aquela turma, né? Por exemplo, vocês podem ter feito um dia uma brincadeira de que o chão era um oceano. E aí as crianças mergulharam, e aí elas deram apelidos, viraram peixinhos, sabe? E aquilo virou uma brincadeira, tô pensando aqui agora com vocês, mas aquilo virou uma brincadeira significativa para aquele grupo. Por que não isso virar uma apresentação para os pais? Ah, então lembra do nosso oceano? Agora esse oceano vai ter uma super tempestade e tal, e aí a gente vai compondo. Vocês sabem disso porque vocês devem já brincar desse jeito, né? Mas isso poderia se transformar em um repertório de uma tal apresentação de final de ano, porque o que a gente quer no final do ano? A gente quer compartilhar com as famílias o nosso processo do dia a dia. E, né, acho que a melhor maneira para fazer isso é a gente ir construindo pontes entre nós e pegando ganchos e falando, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai ser legal. E no final, a professora Thaís vem com uma história, ela conta uma história e as crianças se olham e falam, nossa, mas a gente que fez essa história, essa história é minha, tal. E eles já são donos daquela experiência e a experiência vai ser muito mais divertida e significativa para todos, né? Acho que a gente pode ter mais prazer nas nossas práticas se a gente tiver mais liberdade mesmo, né? A gente também tem milhões de respostas a dar, né? Burocráticas e tudo, que às vezes engessam o nosso que fazer, né? Mas acho que é isso também, a gente poder se provocar o tempo todo. Não, peraí, agora entrei no automático, né? E tem dia que a gente vai ter que entrar porque a vida às vezes engole a gente, né? Como a Marileide falou, né? A arte existe porque a vida não basta, como disse Ferreira Goulart, né? Mas acho que é isso mesmo, a gente tem que ter esse respeito pelas produções coletivas que vão surgindo no nosso processo juntos. Muito legal, obrigada, Camila. A Nilza levantou a mão. Nilza? Oi, desculpa por não abrir a câmera, que eu estou num lugar não muito... Estou aqui improvisada assistindo. Mas eu achei bem interessante a colocação a pesquisa em relação principalmente ao espaço, né? Como é explorado o espaço. Porque quando a gente pensa em arte, a gente pensa num lugar tão reduzido, né? No papel, a gente simplifica tanto a arte, e quando ela pode ser muito ampla, e a gente esquece da arquitetura, do papel dessa arquitetura, do papel dessa nossa casa, do papel da escola, de como que o espaço ele pode ser usado como um elemento mesmo, um elemento favorável a nossas criações, ao desenvolvimento da percepção,
a construção do espaço do corpo também, né? A exploração desse espaço corporal que a gente utiliza pouco, né? Então, aí fica dentro da escola uma limitação muito grande em relação reduzida ao espaço da sala. Às vezes, as crianças não têm possibilidade de ter integração dentro da escola com os outros espaços. Aí a gente fala da questão da inclusão, né? Como que a inclusão ela perpassa desde do porteiro até a cozinha da escola, mas muitas vezes, até por experiência própria eu já vi, muitas escolas em que a criança não faz parte, não é inserido no ambiente da própria cozinha, né, com as cozinheiras, onde as crianças não aprendem, às vezes, nem dar um bom dia para a cozinheira, ela parece que não faz parte daquele contexto, é algo isolado. Então, esse convite, né, dessa pesquisa é muito interessante para a gente olhar para esse espaço, o quanto é importante a gente olhar para a arte numa dimensão mais ampla, como a Camila falou, com o valor mais humano mesmo, de você levar a arte para... Não a arte para mim ser um desenhista, para mim ser um pintor, mas a arte para me levar para a vida, como cidadão, como sujeito. Como é que a arte contribui para a minha vida enquanto sujeito? O que é que eu posso fazer com essa imensidão que é a arte, para que ela me sensibilize enquanto sujeito, para que eu possa me tornar uma pessoa mais sensível, para que eu possa colocar valores mais delicados, como é que eu posso responder de maneira mais contempladora, e como é que eu posso utilizar de tudo isso que a arte pode me proporcionar, porque a arte é tão grande, e às vezes a gente limita, coloca num espaço tão pequeno que não conseguimos, né, buscar todas não, porque a arte infinitamente tem respostas assim que chega num âmbito abstrato tão grande que a nossa capacidade ela não tem capacidade de colocar num lugar finito para a arte, não existe, não é finito a arte, ela é muito ampla, mas assim que a gente possa usufruir o máximo, né, o máximo dessa arte, para que ela possa levar para as outras áreas que essa pesquisa propõe, a partir da arte, né? Porque quando a gente parte da arte para uma outra etapa, é tudo mais simplificado, porque vem pela delicadeza, vem pela singela, né? Pela coisa do belo mesmo. Então, aquilo vem com tudo que você aprende a partir da arte, o reconhecimento, a aprendizagem, ela vai ser com certeza muito mais ampla e vai ser para a vida toda. Nilza, muito legal. Você sabe que eu acho isso mesmo que você está dizendo. A gente se tornar artistas para conseguir desenvolver habilmente qualquer coisa que a gente optar na vida, né? Não é artistas para sermos desenhistas ou artistas para sermos atores ou cantores ou músicos, né? Não, artistas para desenvolvermos com habilidade, com a melhor habilidade, seja lá o que a gente escolheu, né? Então, eu sou cozinheira, eu sou uma artista da cozinha, né? Eu sou médica, eu sou uma artista da cirurgia, do que eu escolher, né? Nesse sentido, né? Da qualidade da relação com o que eu produzo no mundo, né? E aí, quando você fala isso do espaço, é muito louco, porque a gente fica, às vezes, falando, não dá para fazer nada, porque aqui não tem espaço. Olha só, lá fora é perigoso, tem esse matagal aí, ou qualquer outra coisa. Não, a gente precisava de um negócio com água aqui na creche. A gente já pediu, mas a secretaria não faz, e está aqui o espaço para construir o tal do, sei lá, chafariz, ou, não, a gente vai construir um brinquedo de madeira aqui, vai ter um brinquedão, tal. Mas enquanto isso tem lá a grama, né? Tem lá, ou que seja o cimento, o que for, né? Ou por que não levar, como você falou, as crianças para um passeio na cozinha,
olha, meninas, as crianças vão vir dar uma volta aqui, tá? Tá bom, vamos tirar aqui coisas possivelmente perigosas, mas escuta, elas vão caminhar aqui dentro, vão olhar, vão ver vocês produzindo o almoço. É um passeio pela creche hoje, né? Explorando os espaços. Aí, quando chegar aqui no final, cada uma vai ter que fazer um gesto. Então, vocês vão assistir. Pronto, já virou um espetáculo. E vai ser delicioso para as meninas da cozinha e para as crianças, né? Essas pequenas coisas que a gente pode também inventar com o que a gente tem, né? Na nossa dificuldade mesmo, né? Então fica às vezes uma coisa assim, mas não dá para fazer porque eu queria tanto uma capa, porque eu quero ser uma mágica. Oh, meu Deus, né? Se enrola na cortina que está lá pendurada, faz qualquer representação, mas ouse para agir no que você deseja. Você fala, tive uma ideia, mas é impossível isso, gente. Impossível. Imagino o que minhas colegas vão achar que eu sou, né? Não, vamos junto. E eu tenho certeza que a gente vai, quando a gente faz, as pessoas também vão ficando um pouco interessadas e curiosas, e isso pode gerar uma coisa interessantíssima, logo pode virar um projeto naquela creche, né? Enfim, nesse caminho, assim, que me inspirou a sua fala. Obrigada, Camila. Eu agradeço pela pesquisa, muito interessante mesmo, bem interessante, muito bacana. Aqui, há uns anos atrás, eu fiz uma pesquisa utilizando o espaço da arquitetura, porque aqui em São Luís a gente tem um centro histórico, e aí justamente tinha essa proposta de levar as crianças no centro, e aí na época eu pesquisei uma escola do centro mesmo para verificar qual era a percepção das crianças em relação a esse espaço do centro, e a gente utilizou muito a quadra da escola e outros espaços, a gente explorou, e aí a gente pegava também porque aqui tem uns mosaicos, né, e aí a gente propõe nessa pesquisa até que os professores levassem os alunos para verificar esses mosaicos dentro dos prédios, que são mosaicos com pedras, mosaicos feitos de ladrilhos e várias coisas que tem dentro dos espaços públicos aqui de São Luís, que é muito rico. Então, assim, tudo, né, a arquitetura, ela é também uma arte, né, que propõe, que leva, e que, assim, que o diferencial da arquitetura, para mim, é justamente a possibilidade do concreto, porque você parte do concreto para mostrar para a criança, né? Então, para mim, ensinar a criança a partir do concreto, para ele se torna muito mais fácil, porque aí ele começa, né, compreender que a partir daquilo, e aí ele vai, né, do grande para o pequeno, né, ele vai começando a ver do grande para o pequeno, e aí ele começa a fazer as observações, enriquecer sua percepção, né, mas é bem interessante, assim, essa pesquisa, muito legal, parabéns. Obrigada. Obrigada, Nilza, obrigada, Marileide. Essa tua fala, Camila, me fez pensar no quanto as crianças, elas têm essa capacidade de imaginação, de improviso, e no quanto, quando a gente cresce, a gente acaba perdendo isso, né? E aí, talvez, queria que você falasse um pouco sobre a experiência do curso de formação, porque a gente pensa que é necessário resgatar isso no professor para que ele possa, daí, né, transmitir isso para as crianças. O curso que eu experimentei lá, Thaís, era um negócio de arrebatador, assim, né? A professora que conduzia a disciplina que eu acompanhei, ela tinha ela era dessa nossa seara, né? Então era um desbunde as aulas dela, era um desbunde, sabe? Por quê? Porque ela sempre trazia
uma história para começar a nossa conversa. Ela era uma contadora de histórias, né? E professor é o quê? Não é? Então, eu acho que o que mais ela me toca, né, nesse sentido, por que eu fiquei tão surpresa? E eu falava para mim mesma, eu falava, gente, mas os professores daqui, então, são mirabolantes, porque, gente, essa mulher é incrível, assim, você fica 3 horas babando, e olha que eu falo bem mal italiano, né, falo male male, né, aquele nosso português que vai chegando perto e tudo, encantador, porque tem um encantamento do encontro, um encantamento da vida, sabe, o prazer de estar junto. Isso eu acho que o professor ele tem que ter. E eu vejo cada vez menos isso. Né? Com adulto nem se fale, esquece. Né? Você vai num curso de tecnologia, é tudo requadrado, não tem pessoas. Tem informação, você tem que aprender a fazer o tal do código e produzir e ir embora, entendeu? Não tem pessoa, não tem sentimento. E não é verdade. Né? Então, eu acho que tem essa está descolado da humanidade. Né? Por isso, que se eu fosse começar por algum lugar, é que cada contexto constrói a sua história. Né? Bolonha construiu isso e foi belíssimo, e está lá, e funcionou para eles. Mas nós aqui num país continente, por onde é que a gente começa? Né? São Luís é um polo de criatividade muito bonito, né? Tem muitas experiências incríveis acontecendo aí. Vocês têm um curso de educação infantil que não é todo lugar que tem, né? O professor da educação infantil em muitos lugares nem tem uma formação pensando especificamente para a infância. Então vocês já estão na frente de muitos outros grupos. E aí, se esse lugar que vocês estão também já é um polo inspirador nesse sentido, né? Do tanto que o professor é um professor artista encantador e encantado, né? Então é nessa direção que eu acho que a gente tem que sempre se atentar, né? Como é que a gente se mantém encantados? Encantados para nós mesmos, encantados para o outro. Né? Quem é esse outro que a gente está encontrando agora? É difícil, porque é todo dia, é um exercício de todo dia, é um exercício como todas as nossas outras funções, né? Escovar o dente, tomar banho, usar o banheiro e tal. Essa atenção. Não, eu tenho meu planejamento, eu fiz o meu planejamento, mas eu tenho que lembrar que nós somos seres que possuímos esse pensamento sensível e que ele está molhado nessa criatividade, que se a gente joga uma gotinha, ela reverbera. E isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer lugar, em qualquer espaço educativo. Né? Pode parecer um pouco romântico da minha fala, mas é o que eu acredito como potente para a educação. Eu vejo a educação como uma velhinha, atrofiadinha, assim, que vem vindo com a sua bengalinha e resiste, e vai que vai, e fala, e pede vez, mas ela pode ser uma velhinha que malha, sabe? Nesse sentido de amolecer um pouco as juntas. E é isso que eu acho que a arte traz. Não é que ela resolve, que ela transforma tudo. Não. Ela vai fazer a gente ter vou usar essa palavra de novo, um encantamento cotidiano. Porque a gente vai exercitando essa nossa potência criativa e esse poder da brincadeira e esse encontro com o outro e as nossas armas mais divinas, né? O sorriso, a alegria, o corpo que inventa. Isso mesmo, a Adriele comentou aqui no chat, uma velhinha renovadora. E aí você terminou sua fala falando desse corpo que inventa. E aí esse ponto, assim, eu acho que é fundamental também para a gente pensar
quando a gente pensa nessa formação de professores, porque na infância a gente tem muito essa capacidade de inventar, de imaginar, a ludicidade está ali muito presente, mas parece que com o passar do tempo isso vai se perdendo, né? No ensino fundamental a lógica já é outra, e aí, né, passa para o ensino médio, e aí quando você parece que se transforma em um adulto, essa capacidade de improvisar, de imaginar, ela, né, a gente tem a sensação, às vezes, que ela se perdeu aí ao longo dos anos, né? Isso é horroroso, né? Mas é isso mesmo, porque parece que o adulto, coitado, ele está fadado a viver, né? E é uma luta, o nosso cotidiano é muito duro, muito cruel, né? E tanto que o encontro com a criança ele causa na gente tantas belezas, né? Reverbera de um jeito tão potente, né? Muitas vezes a gente somos privilegiados no sentido de, né? Nossa, o menino disse isso hoje para mim, vê se pode, né? Ou o outro teve uma experiência lá no jardim, olha o que ele fez. A gente fica surpresas, né? Com a criatividade das crianças. E a gente poderia ser assim adultos também, né? Mas é porque o nó, ele já é um nó que ele é maior mesmo do que a gente gostaria que fosse, né? Nesse sentido, que a racionalidade exige que a gente se comporte dentro dos padrões sociais, né? Que são padrões que a gente não pode fazer grandes ousadias, né? Imagina você numa universidade, na Universidade Federal do Maranhão, falando para as pessoas se espreguiçarem no começo de uma aula de didática, sei lá, entendeu? De história da educação, mas que coisa estranha, as pessoas vão estranhar e elas vão se incomodar de levantar da cadeira e de olhar para o colega do lado e falar, puxa, tenho que te falar 3 palavras, ou qualquer coisa que a gente crie, né? Estou fazendo brincadeiras de exercícios de teatro que eu conheço, mas que pode ser qualquer outra coisa, né? Eu estou dizendo, eu vou dizer, silenciamento mesmo da criatividade, do pensamento sensível. Então, quanto mais a gente vai adquirindo a leitura dos signos, a gente vai apagando a nossa sensibilidade, né? E isso é um movimento muito triste, eu diria, né? Eu e vocês, nós aqui temos a sorte grande de estudarmos a arte, de estudarmos a infância, e disso fazer a gente ter um fôlego renovado, né? Mas tem muita gente vivendo nesse lugar acinzentado, porque a arte vai estar sempre fora, né? Então vai se divertir quando assiste alguma coisa, ou quando algo externo acontece, raras as vezes se diverte consigo, né? Então isso que é uma contradição, porque a educação precisa ensinar a essa relação do pensamento sensível, volto nele, né? Porque eu acho que é uma referência. Essa relação ela é positiva, ela é saúde, ela é parte da nossa longevidade, né? Dessa possibilidade de você ter maior tolerância, de você também enxergar o mundo com mais delicadeza, de você escrever algo, escrevi um artigo, não ficou bom, eu vou revisitá-lo e inovar e reler o mundo, encontrar certezas que você já lida, encontrar práticas, exercícios. Eu dou aula há 20 anos, eu vou olhar meus primeiros cadernos de campo e vou me divertir com eles, e vou beber dessa fonte, e vou beber da minha fonte, né? Por que eu tenho que usar só a Viola Spolin, ou seja lá quem é a minha autora favorita? Vou incorporar, vou criar, né? Eu tenho pensado muito nisso, porque eu perdi minha mãe, que é uma grande educadora, foi orientadora da Thaís, né? A Lisete Arelaro, a gente estava aqui falando dela no início. A Lisete era um
poço de estímulo, de inspiração, né? Entusiasmada. Uma pessoa apaixonada pela vida, pelo que fazia, pelos encontros, pelas formações, pela luta cotidiana, pela militância, um gigante. E aí Lisete faleceu em março, e aí faleceu Gal, faleceu Erasmo. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, a gente tem que, essa geração nossa tem que se preparar, que os nossos ídolos eles estão partindo, e que a gente precisa construir, a gente precisa produzir como eles, e que somos capazes de produzir como eles, para a gente voltar a olhar para o plano terrestre e falar, pô, que beleza, porque senão o céu está muito melhor. Nesse sentido, sabe? Brincar nesse sentido, assim, vamos produzir o meu melhor. Vamos estar na escola com as 10, como a gente fala, né? Eu vou com as 10, sabe? Eu às vezes posso nem saber exatamente como que eu vou, mas eu vou com esse desejo, com esse olhar de quem quer olhar e ver algo novo, né? E aí a gente vai vendo coisas novas nos lugares que a gente passou 15 anos. E aí a gente vai encontrando com um colega, trocando ideias e principalmente trocando ideias, né? A ação, reflexão, ação, ela é parte desse processo nosso de reencontro com as nossas potências pessoais, né? Então, para que a gente possa libertar as nossas potências, para que a gente possa ser grande como os nossos grandes, como as nossas referências. E a gente não precisa, para isso, estar lá na televisão, estar na página do website que a gente abre todo dia. Não, a gente pode estar na nossa sala de aula sendo gigantes. E você vai voltar para casa com esse gosto de banquete. É isso que eu acho, sabe? É na simplicidade do nosso cotidiano, vivendo o nosso máximo. Mas é duro, porque o cotidiano da educação faz o contrário, né? Produza dentro de um padrão calculado, engessado, rígido, duro, a coisa da produção para o capital, né? O quanto que isso bate e empurra a gente para uma coisa mecânica. Então, o nosso grande desafio, nós que já estamos com os 2 pés na arte e nessa provocação nossa, como a gente dribla isso? Vamos driblar do jeito que dá, nesse lugar que eu estou. Eu estou aqui no centro acadêmico, eu estou aqui na minha creche, eu estou aqui no curso de formação, eu estou aqui nesse momento em São Paulo, começando a me envolver com um grupo novo de pesquisa. Como é que eu posso estar inteira? Vamos estar inteiro, né? Que a gente já vai estar conseguindo transgredir. Perfeito, Camila. Nossa, eu justamente estava aqui te ouvindo falar e pensando assim, que tudo isso é tão importante que a gente fica pensando assim, nossa, como que a gente vai fazer para resgatar isso na gente mesmo, nos professores, essa capacidade de imaginar, de improvisar, de criar, né, de despertar esse encantamento nas crianças. E aí acho que você já deu aí várias dicas, né, para a gente pensar sobre isso, porque a gente se angustia, se aflige às vezes, né? Nossa, será que tem uma receita assim, né, para eu resgatar a ludicidade que está perdida aí dentro de mim, né? E aí, quando você fala da experimentação, né, de você fazer o melhor que você pode com o que você tem naquele momento, né, sem ficar imaginando que não dá para fazer porque você não tem o espaço, não tem o material, não tem, né, a situação ideal naquele momento, né? Porque a situação ideal ela é inexistente. A gente tem que criar, né, a situação que a gente tem naquele momento. Mas assim, muito bacana, né? A Adriele tinha levantado a mão. Adriele, está aí? Boa noite. Boa noite, Adriele. Pode falar.
É que na fala da Camila, eu lembrei muito na época que eu estudava no 5º, 6º ano, né? E os professores iam muito na moda da escola antiga, né? Chegar, dar boa tarde, ou bom dia e começar a dar aula. E eu tinha uns 3 ou 4 professores que faziam de forma diferente e a gente ficava ansioso para ter aquela aula. Era uma palavra diferente, uma frase diferente, uma didática diferente. Olha, vamos todo mundo dar as mãos, contar uma história, falar como é que foi o dia de vocês. E isso fazia a gente se cativar. E eram esses poucos momentos que, naquela época, eu já tinha uma noção que eu queria ser pedagoga, que eu falava assim, nossa, eu vou ser desse jeito. Eu vou fazer essa diferença. Eu quero ser esse professor que os meus alunos gostem de mim pelo que eu posso ser, o que eu posso contribuir dentro de sala de aula. Então, faz diferença muito gigante, porque incentiva aqueles poucos alunos que, infelizmente, né, ainda olham o professor assim com uma profissão ruim. Mas graças a Deus eu tive apoio dos meus pais e hoje eu tô aqui, eu tô simplesmente amando essa palestra, tá sendo incrível e é isso. Que legal, Adriele. Eu vi aqui que a Nilza botou assim, né, no chat. A gente fica o tempo todo falando, menino, não faça arte, né? E é bem isso, né? Na verdade, a gente faz arte, faz arte. É muito legal isso que você fala, né? Porque esse professor que chega e quebra um protocolo, ele se destaca na nossa história, né? Então, é isso que você falou, você já tinha um desejo, de certa forma, isso foi temperando a sua escolha, né? Eu digo para você também, eu tive uma professora de história que ela pedia, na minha época, a gente filmava com uma câmera mesmo, né? Não era celular, tá? Mas uma vez ela pediu para a gente fazer um trabalho sobre Auschwitz, tal. E eu me lembro que a gente gravou, tal, não sei o quê, e o lugar que eu gravei, eu estava de branco, o lugar era branco e ficou só a cabeça. Gente, mas aquilo foi tão divertido, superou todos as expectativas do tema e tudo, porque aquilo virou um acontecimento. Imagina né, a tradição das escolas na hora da apresentação dos trabalhos. Puxa, um trabalho em vídeo, difícil de fazer, também devia estar no 6º ano, todo, talvez até um pouco mais, já era uma coisa assim, né? Quase uma preparação para um TCC, tudo. E aí tinha lá a cabeça flutuando e falando, e era eu, né? Que sempre tive uma alegria exagerada, então acabou virando uma palhaçada, assim, gostosa, né? Mas nesse sentido, que desconstrói o que estava previsto, sabe? Então, acho que a gente tem esses professores como uma referência, mas são tão pouquinhos, né? Né, Thaís? A Adriele trouxe, foi um professor, ou 2, ou 3 no máximo, numa história de 18 anos de escola. Olha só o tamanho do enrosco, né? Então, como é que a gente faz para essa escola ser viva? E mais do que isso, para esses professores serem felizes, vivos, né? Não precisa grandes coisas, precisa ele ter a criatividade nele, né? Nele, esses corpos que a gente estava falando, né? Como é que a gente provoca esses corpos, né? Eu acho que a gente tem que seguir um pouco as nossas intuições, sabe? Vou colocar uma música, vou lavar a louça rebolando. Eu quebrar a cinturinha já dá uma alegria diferente. Eu já saio da cozinha com outro espírito. Vou pegar aqui meu material, vou preparar. Eu já vou ter uma alegria em relação à minha existência que me faz produzir diferente, né? Pequenas ousadias em relação ao nosso cotidiano podem reverberar de um jeito muito positivo. Isso mesmo, Camila. Nilza, você tinha levantado a mão, Marileide, Nilza e Marileide estão com as mãos levantadas. Eu não sei se elas ainda querem falar. Não, Thaís, a gente esqueceu, eu acho. Tá certo. Tudo bem. Pessoal, então, olha só, né? Não, se dependesse da gente, a gente ficaria conversando com Camila até amanhã.
Mas assim, Camila, nossa, foi assim um presente, né? Essa conversa contigo foi maravilhoso, né? Eu acho que realmente, né, as meninas definiram muito bem aqui no chat, foi inspiração total, né? A gente sai daqui mais animada e mais, né, inspirada aí né, seguir nessa trilha aí da humanização, da arte, entendendo a potência da arte, né? A Naneri está falando aqui, realmente, Thaís, um bálsamo. É verdade, a gente precisa de momentos como esse que nos inspirem, né? Mesmo que a gente tenha convicção daquilo que a gente gosta, que a gente quer fazer, mas eu acho que essa coletividade, esse estar junto, esses encontros, né, os encantamentos de que a Camila fala, né, a gente se encantou com ela aqui nesse momento. Então, acabam nos motivando e nos inspirando a seguir nessa trilha aí com muito mais engajamento, né, muito mais dedicação e muito, né, pensando muito numa questão assim que para mim também foi uma marca dessa fala dela hoje à noite, pensando nessa mudança do olhar, né, que foi isso que você trouxe para a gente aí, né, no quanto essa experiência foi tão rica que os próprios professores, né, pontuaram o quanto foi importante para eles essa mudança de olhar. A Irismar levantou a mão, você quer falar alguma coisa, Irismar? Sim, é só para parabenizar a Camila, né, por esse incentivo, né, uma fala muito leve, né, muito divertida, alegre, né, assim, o jeito dela falar, o amor que ela tem, né, pela infância e pela arte, foi muito legal essa palestra. E ontem eu assistindo aqui o The Voice, lembrei aqui de vocês a questão de realmente colocar a arte, ver a arte com outro olhar. Uma das candidatas falando, né, que na casa dela a arte já foi desde a infância, que ela disse enquanto os outros coleguinhas dela estavam estudando matemática e português, a mãe dela mandava ela estudar a música, né, a arte. Eu achei interessante, né, fazendo esse paralelo, né, com a palestra de hoje. E realmente é muito gratificante, né, quando a gente tem esse olhar mais voltado, né, para infância, né, e ver as nossas crianças como um sujeito que realmente precisa e merece, né, esse olhar da gente colocando a arte em vários momentos, fazendo a coisa ser mais leve, né, mais divertido, né, mais lúdico. Eu achei muito, muito legal a sua palestra, Camila. Parabéns. Muitas mensagens lindas aqui no chat, todo mundo agradecendo. A Thaísa falou que encontro inspirador, um gás de entusiasmo. Parabéns, Camila, seu amor pelo que faz é lindo. E obrigada, professora Thaís, por nos convidar a partilhar esse momento. Eu que agradeço, gente, quero agradecer muito a gentileza da Camila, a generosidade em compartilhar conosco essa experiência, esses conhecimentos, né? Ela que é uma pessoa estudiosa nessa área, para a gente é muito bom te ouvir, né? E agradecer a todos vocês que estão aqui conosco nessa noite, aos meus alunos e alunas, às companheiras do GPIB, professoras, alunas, né? Que a gente saia daqui mais fortalecida, né? Com essa inspiração aí que Camila nos deixa nessa noite. E vamos convidar a Camila, gente, novamente aí, né? A Camila está fazendo um pós-doutorado agora, e aí depois ela vem compartilhar conosco a sua pesquisa de pós-doutorado. Tá bom, Camila? Você pode Com fazer. certeza. E olha, parabéns ao GPIB, que é brincadeiras, né? Que é um espaço fantástico para essa troca, né? Um espaço riquíssimo e que eu acho que vocês têm que valorizar muito, resistir, e que são esses espaços que faz a gente se provocar, né? Para ousar depois, aqui e acolá. Mas estamos juntas. Muito obrigada, foi muito, muito bom. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Camila.
E até a próxima, né? Que a gente vai te chamar aqui para estar conosco. Boa noite, gente. Para a Ilha do Amor, que eu adoro. Aê! Boa noite, Camila. Boa noite, Thaís. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Eu vou desligar aqui a gravação.